É que tem algumas que são mais curtinhas, né? Que são infantil juvenil, elas são mais breves, assim, são poucas páginas que são ilustradas, né? Então o livro ganha um pouco mais de corpo porque tem ilustração. Sim. Mas tem também os livros pesados de texto, simplesmente, né? Mais romances, contos também. E a ilustração é você que faz? Não, é sempre a gente, em contato com a editora, a gente sugere, ou a editora também por conhecimento, fala, por esse tipo de história que você está contando, é melhor um traço clássico, ou um traço mais contemporâneo, tipo um artista mais criativo. Aí tudo isso é legal porque você acaba tendo livros diferentes, né? Entendi. Que vão ficando, cada um com uma personalidade. Que legal. E é legal também, né, para a obra, né? Que bacana. Então é isso, são 50, eu acho que é 50 e pouco, cara, mas também eu tô na estrada faz tempo, né? Eu quero saber dele, porque, olha, tem muito trabalho. A vida escrevendo, né, João? Vida escrevendo, aí o Ricardo tá lembrando agora, eu tinha 16 anos quando eu lancei o primeiro livro. 15 para 16, foi esse livro que a gente fez em Ribeirão e tal, praticamente não era nem uma editora, era uma gráfica que fazia livros e eu tive iniciativa de ir lá falar com o dono, tal. Aí a gente lançou um livro, mas aí foi... acho que a André ainda era novinha, mas foi uma grande festividade aqui no colégio, onde eu estudava, que era menino ainda. Nossa. E foi meio que um feriado na cidade. Foi um fato, para mim, muito marcante. E para quem estava envolvido também, porque era era um escritor, um cara jovem. Hoje é mais comum, né? Você ter gente de até 10, 12 anos publicando livro na internet, ou, enfim, contando histórias e tal. Sendo entrevistado em podcast, em programas por aí, mas no meu tempo era muito difícil, porque era o tempo ainda da máquina de escrever, né? Me conta um pouquinho da percepção que você teve, fazendo um breve retórico aí. Sim. Desses 16 anos para hoje, a diferença realmente é grande em termos de você ter canais de... Sim, naquele tempo, por exemplo, para você ter era máquina de escrever, que demorava muito para você fazer, porque você escrevia, depois ficava algum borrado, você tirava, punha outra folha para ficar bonito, coisa e tal, né? Primeiro tinha aqueles corretivos, tal, mas ainda não ficava bonito o trabalho. E depois pesquisa também ela demorava. Você ia numa biblioteca, você não tinha tantos livros, você não tinha internet para você pesquisar coisas do mundo, então os livros que você aprendia, coisas eram chamados livros de referência, que eram enciclopédias, que traziam informações de todo quanto é área do conhecimento. Mas hoje você batuca no Google aí, você vê o mundo, né? Você descobre, tem um monte de bibliotecas lugar, né, com obras digitalizadas que você pode, né, também ler. E demorava muito o processo da máquina de escrever, depois até chegar a uma editora, que, né, nesse caso, o primeiro livro foi assim, meio que numa gráfica, mas uma editora profissional. Qual foi o seu primeiro? Meu primeiro, de fato, foi um livro chamado As Flores do Lado de Baixo, que a senhora que saiu aqui falou, olha, você foi em Piracicaba, na minha cidade, lançar esse livro. Era um livro infantil. Esse foi meu primeiro livro, vamos dizer, profissional, porque aí foi feito... Embora eu já escrevesse para adulto, o primeiro livro que eu tive mesmo publicado assim, foi um livro infantil, que chama-se As Flores do Lado de Baixo. E ele tem uma história toda relacionada com ela, por que eu acabei publicando um livro infantil primeiro, mas ele saiu pela editora Melhoramentos, que é uma editora grande e tal, mas na época ela estava ainda, né, em uma moda maior, porque a literatura infantil estava em grande desenvolvimento no Brasil, e ela tinha o autor que ainda está vivo, mas era o autor tchan do momento, que era o Ziraldo. Ela estava lançando todos os livros do Ziraldo. Sim. E aí essa editora se interessou em publicar minha pequena história, né? E depois contratou uma ilustradora para fazer os desenhos. Então o livro ficou lindo, né? Ficou assim, foi uma estreia legal. Mas até você chegar com o teu texto nessa editora, essa editora num monte de pilhas de originais, lendo, escolhendo e vendo o que dava... Eles tinham um contrato com leitores críticos, gente que não estava na editora, mas eram leitores, gente de universidade, de escolas, leitores comuns, tal, que leem originais, material que você envia, antes deles avaliarem por eles, para ver se qualquer leitor ou um leitor mais, né, experimentado gosta. Aí eles vão ler e vão investir ou não. Então, você tinha editoras que tinham pilhas de originais, 200 originais. Então, eles falavam, recebi o seu original, mandava uma carta, porque não tinha e-mail, essas coisas. Dava uma carta que chegava, sei lá, um mês, 2 meses depois, e falava, olha, recebemos seu original, seu texto, vamos avaliar, daqui 180 dias a gente te diz alguma coisa. Por vezes, depois desse tempo,
eles te diziam que o livro não te interessava, enfim. Foi uma surpresa para você. E aí, quando, por exemplo, te interessa, ainda daí para frente ainda tem o contrato para fazer com você. Tem a contrato naquela época cheio de um tanto cartorial que tem que assinar, tal, aquele negócio, vai no cartório, pá. E aí sim o livro entrava no processo de produção, que aí ainda é hoje, né? Mas hoje é mais rápido, mas alguém prepara o texto, ou seja, lê efetivamente se tem algum problema e trata com o autor. Olha, aqui você colocou a palavra sem acento, mas tem acento. Não, aí você fala, não, mas eu pus proposital, porque veja que na história é justamente alguém que diz sem utilizar essa sílaba tônica. Então, alguém que conversa com você para ver se chega no seu ponto. E depois vai se fazer uma revisão, vai chamar essa ilustradora, ela vai desenhar, ela vai ilustrar, vai ficar meses ilustrando. Demorava tempos, às vezes 2, 3 anos para sair um livro. Hoje, se você fechar com uma editora, ela faz em um mês. 1 mês, 2 meses, o livro já está, né? Tem todo um trabalho de divulgação, tem esses canais, como você falou, melhor, a gente tinha. É melhor hoje, então? Eu acredito para você fazer sua obra chegar a outras mãos, ao encontrar o leitor, tal, é muito mais rápido, porque demorava. Por exemplo, para você ser conhecido, seu livro tinha que sair para uma grande editora, estar nas livrarias, escolas adotarem, você ter alguma penetração nos grandes jornais do país que tinham ali um caderno de cultura, ainda tem, ou de literatura tal, chamar e dizer, pô, vamos fazer uma resenha do seu livro. Sim. E vamos julgar, vamos criticar, ou vamos te dar um espaço para você pôr um texto novo aqui, porque os jornais também estão sempre muito abertos para a literatura, para você encaminhar então textos. E isso, no nosso tempo não tinha isso. No tempo que eu comecei não tinha, era muito difícil isso acontecer. Então, como que a gente tentava alguma presença? A gente encaminhava textos para concursos que existiam. E esses concursos eram, inclusive, remunerados, tal. E aí, se você ganhava, aí as pessoas viravam um livro, o próprio concurso ali fazia um livro. Eu lembro que o primeiro concurso que eu ganhei foi na prefeitura de Bauru, uma cidade que já estava começando tinha muitas universidades ali, então queria investir em literatura, eles fizeram um concurso e contrataram 3 escritores na época que eram escritores importantes. Um deles, inclusive, era o Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos, e aí tinha só outros, era da Academia Brasileira de Letras, a Márcia Denser, que está viva aí, já é uma octogenária. E esse povo foi lá contratado, recebeu aquela pilha de textos, e eles iam lendo, e aí meu texto venceu. Eles fizeram um livro com os 3 primeiros. Que legal. E aí você é convidado para ir para lá, eles fizeram um lançamento, o júri estava lá, fizeram um jantar, tal, não sei o quê. E aí seu livro ia sendo distribuído. Então era um dos jeitos de você conseguir aparecer. Hoje, se uma editora se encantar com o teu livro, ela constrói teu nome. Ela põe em tudo quanto é lugar, nas redes sociais, ela faz você ir para a rádio, para a televisão, ela faz lançamento online, faz lançamento presencial, ela divulga, ela busca agentes literários em outros países para ver se quer traduzir seu texto. É muito válido. Te coloca em eventos literários. Nossa. Agora estamos voltando, né, os presenciais. Eu fiz muitos agora, nos últimos 2 anos, em casa, mas eu viajava muito por conta também que eles falam, você é um autor que nos interessa, aí então você viajava. Paraty é um lugar bastante agitado. Paraty fui algumas vezes, e aí é muito legal, agora eles estão voltando, né, fazer a Flip, né, a Feira Literária Internacional de Paraty. E eu fui uma vez convidado para estar como é que chama, na lona principal, que era o parque principal. Realmente é forte, porque são 2.000 pessoas ali naquele lugar, meio que escuro e tal. E nessa época eu estava lançando um livro, e aí eles me convidaram, falaram, tal, queremos que você... E eu estava com outros autores também, estava com uma escritora portuguesa e o Zeni Ventura, né, que é um jornalista nosso aí, importante também. Aí a gente fez. Aí depois, 2 anos depois, eles me chamaram para falar na Flipinha, que era... Como eu tinha obra infantil, eles me colocaram também num outro espaço para falar com as crianças, com gente que trabalha literatura em escolas, né? Sim. Leitores mirins e tal. E aí, 2 anos depois, eles me chamaram para ir para Flipzona, que eles chamam, que é a Flip dos adolescentes. Flipzona, a zona, ou seja, que é a grandona. Ela fala Flipzona, que ela é grandona, porque são os caras que não são mais criança e tal, então são a garotada, são os leitores também já mais do ensino médio, são, né, molecada de aí. Aliás, qual a sua percepção da leitura no Brasil hoje? O brasileiro, ele não é muito habituado a ler.
em via de regra. Mas como é que está a sua percepção hoje? Então, aí que acontece, né? Eu não sei se é anual, às vezes é bienal. Existiu uma pesquisa feita no Brasil, né? A Câmara Brasileira do Livro, envolve outras entidades também, e se descobre como que está o mercado, o livreiro, como é que tá o mundo dos leitores e tal. E eles chamam essa pesquisa de retratos de leitura no Brasil. A que saiu agora, ano passado, mostra até que a pandemia ela acelerou um processo de leitura, sabe? Muita gente comprando livro, e-book, né, descendo da própria livraria virtual, ou com uma espécie de crescimento dessa área de entrega, não só pela Amazon, né, mas por uma série de outras livrarias que são físicas, mas se tornaram também virtuais. Elas criaram, né, uma espécie de delivery e tal. As pessoas começaram a comprar muito livro, porque não tinham como sair, né? Estavam confinadas e tal. Então, houve um acréscimo. Mas o que acontece na tua pergunta é o seguinte, quer dizer, existe sempre quem leia livros, existe sempre quem leia materiais aí nas páginas de sites de internet, quem entra muito nas redes sociais, quem lê revistas, quem lê jornais, sempre existirá, mas o que se busca é tentar ganhar o leitor desde pequeno, para que ele se torne também um sujeito que depois não para, né? É a base da escola, né? Que deve ser sempre aquela que incentiva, né? Que faz e esses retratos, eles mostram, olha que curioso, eles mostram que a criança, quando ela começa a ler, ela fica deslumbrada com a leitura, pega os livrinhos e leva para casa, coisa e tal. E ela vai até mais ou menos um pouco antes do final do ensino fundamental, né? E dali para frente, com 14, 15 anos, ela entra no ensino médio, aí ela começa a se separar dos livros. Primeiro, tem alguns motivos. Alguns tem que se preparar para o vestibular, aí tem que ler aqueles livros lá do Cidade de Alencar, não sei o que e tal. Aí o cara está nesse mundo, ele não quer saber do indigenismo no Brasil, não quer saber do Machado de Assis, do Rio de Janeiro de 1900. Tal. É importante também, mas ele quer outras coisas. Por isso que os vestibulares nas universidades agora, pelo Brasil afora, eles inserem um autor contemporâneo. Para puxar um pouco essa galera, né? Mas fazer essa mudança, né? Precisa, mas mesmo assim, o que eles estão encontrando? Que nessa faixa aí, você perde leitores. Que você vai ganhar mais adiante na universidade, porque aí depois eles entraram, começam a ter que ler livros ou técnicos, né, da profissão que eles estão fazendo, mas muitos acabam voltando à leitura. Tem o cara que gosta de ficção científica, gosta de história em quadrinhos, gosta de poesia e tal, então ele volta. Legal. Mas eles têm ali um vácuo que você perde leitores. Por isso que se fala assim, a galera não lê, coisa e tal. Que interessante, né, essa pesquisa. Pesquisa bem legal. E mostra também o quanto que gente idosa tem lido. Olha só. Os caras lá na frente, não sei se são de um tempo que o livro como objeto sempre foi tocante. Então hoje a galerinha mais idosa lê muito, sabe? Vamos falar da coisa mais importante vamos hoje, do seu livro que você está lançando hoje. Como é que chama? Então, o livro que a gente vai lançar aqui chama-se Tramas de Meninos. Na verdade, é um livro que a gente lançou ano passado, em março. E de lá para cá eu até lancei um outro livro, que foi em novembro agora, mas é um romance. E agora em abril, logo mais, a gente vai lançar um outro romance. Esse livro foi muito legal a gente querer lançar ele aqui, porque muito da inspiração dele vem dessa região. Quer dizer, boa parte da minha obra eu às vezes explicito que é a cidade de Cravinhos, às vezes não, mas você percebe e você que... é daqui, viu? Sou daqui, nasci aqui. História aqui. André conhece. Nós somos de um tempo... Eu já sou de uma geração que não é das mais... Agora estou ficando antigo, né? Mas quando era menino aqui, a gente veio de duas famílias. 60. Vou fazer 60, tenho 59 ainda. Ainda 59, ainda dá. Pelo tempo de hoje, ainda a gente tem, né, um grau de longevidade diferente. Nossa, né? Total. Mas com essa cabeça brilhante. A cabeça ajuda muito também, Nossa, né? Eles total, falam, né? Muito. Mas quando eu era menino aqui, a gente sabe, Cravinhos não tinha essa idade toda que vocês estão, né, celebrando o aniversário e tal. Era, sei lá, tinha 60 anos, 70, era bem menos. E as famílias de onde eu venho, né, de mãe e de pai, elas chegaram mais ou menos quando a cidade estava nascendo. Então, na parte da minha mãe, que são os Anzanelos, eles estão ligados aos Damião, que vieram naquele fluxo da Primeira Guerra Mundial. Então, quase final dos anos 10, né, 19, anos 20. E
Aí depois a família do meu pai já veio na Segunda Guerra, nos anos 50, 45 e tal, né? Que era a mesma época que da minha mãe, né? Os Damião Anzanello, eles vieram por conta da guerra e vieram da Itália. E do meu pai, quem veio foi meu avô, com a minha avó. Eles vieram da Espanha na Segunda Guerra, mas não tanto pela Segunda Guerra, mas sim pela Guerra Civil Espanhola. Eles eram da Andaluzia, da região do Sul, que brigava muito, né? Aí eles vieram e eles vieram casados, mas não tinham filhos. Mas aí nasce meu pai e os irmãos todos dele, as irmãs também, mas eles já são brasileiros, né? Então foram famílias espanholas e italianas, e aí Paterna já chegou mais tarde. Cravinhos já era uma cidade que já tinha toda uma presença, né? Se regulava um pouco pelas outras cidades, especialmente Ribeirão Preto, pela lavoura, pela agroindústria, né? Aquela coisa que é cidade desse tipo, né? Que legal. Então aí, famílias antigas, né? Famílias antigas. Queria que você deixasse um recado agora para toda essa juventude ou para quem quer, né? Qual que é a dica ou qual que seria uma mensagem legal para quem um dia quer ver? Eu estou lembrando daquele menino que estava lá na literatura quinta-feira que falou que ele falou assim, não, eu não gosto de ler. Como é que foi? Ele falou que é muito chato, né? Muito chato. Entediante. Entediante. E ele começou a escrever. Que achei muito bacana. E depois o gosto pela leitura. Isso. Qual que é a mensagem que você pode deixar para essa galera toda? Quando me perguntam isso, eu sempre digo isso, porque eu tenho até um exemplo em casa, né? Casa de Ferreira Espeta de Pau, que é o seguinte: você tem que oferecer, dar acesso para esse sujeito, encontrar os vários gêneros possíveis literários. Por quê? Porque, a princípio, o que cai na mão dele, muitas vezes, é algo que não interessa. É algo que está muito distante, por isso que ele vai se entediar. Aquele negócio, ele não lhe toca o espírito. Por quê? Porque as pessoas são distintas. Foi dado, né, para ler isso. São diferentes, que a gente está falando. O cara quer ler obrigatoriamente, precisa, então, Raul Pompeia, precisa, né, ler o Menotti Del Pica, porque, tudo bem, isso é história da literatura, é importante. Mas, nesse momento, o que esse cara poderia ter? Um leque possível de livros. Aí ele vai descobrir o que ele gosta. Por que eu digo isso? Né? Que eu estou falando um exemplo em casa. Tem um filho hoje, o Lucas tem 25 anos, mas quando ele era menino, ele me via sempre lendo, eu e a mãe. Então, deve ser legal esse negócio que esse cara fica lendo. Aí quando ele aprendeu a ler, começou a pegar uns livros lá e não interessavam. Aí o que a gente fez? A gente levou ele numa livraria, que tinha uma área ali para jovens, leitores mais, né, do início. Falou, aí ele começou a pegar lá e tal. Aí começou a ver, ele gostava de livros mais de detetive, sabe? Aquelas histórias meio que você tem que descobrir um mistério, coisa e tal. E tem muitas para essa área para jovem. Aí começou a ler, aí curtia. Chegou um tempo que ele cresceu um pouco mais, os amigos começaram a frequentar a casa. E alguns moleques chegaram em casa, nossa, seu pai é o Carrascosa. Pô, eu li o livro do seu pai na escola. Não sei. Começava a me falar, me dava a mão, tal. Eu ficava, falava assim, eu achava que você via que eles te idolatravam. Sabe quando você vê um autor que você vivo, tal? Pô, eu vi aquele livro, tal. Falava o nome dos livros, tal. Eu falei, pois é, mas vocês leem, mas meu filho nunca me leu. Por quê? Porque ele começou a ler e não interessou aquele negócio. Aí ele depois passou para a área de ficção científica, que ele curtia muito, era mais, né, que tinha um pouco de ciência e tal. E mais adiante, acho que com uns 16, 17 anos, que aí eu lançava livro todo ano, e aí ganhava prêmio, ia viajar, ele começou a crescer a estante João Carrascosa em casa, ele começou a ler uns livros, eu também dediquei um outro livro para ele, e daí ele começou a me ler e falou, pô, mas é legal, você também é, né? Mas o que acontece? Você precisa encontrar... Esse jovem precisa encontrar o gênero que o encanta. Entendi. Então, ele tem que dar para ele. Tem muita coisa hoje, né? Tem. É igual na música. O que acontece? Se você quer que o cara ouça uma bossa nova, obrigue, ele fala, pô, eu não gosto disso aqui. Agora, você joga um sertanejo, joga não sei o que, ele vai curtir, uma MPB e tal, não sei, ele vai curtir. Então, é isso o caminho dele. Bom, então, quem quer presenciar, estar presente com esse querido aqui nessa tarde, André vai estar lá também. Nossa. A partir das 15 horas hoje no Centro Cultural, você vai ficar surpreso com o Centro Cultural. Tá legal. Tá lindo lá. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz de ver esse patrimônio de Cravinhos restaurado, lindo como tá, né, Andréia? Demais. Vem conhecer e vem prestigiar nosso autor da terra. Às 15 horas às hoje, 15 horas, João, com o maior prazer que nós estaremos lá te recebendo. O prazer foi meu, rapaz. Foi uma alegria.
estar com você vir. Vamos, a gente vem, a gente continua a conversa. Eu quero perguntar depois para saber, poxa, como é que deve ter sido para o teu filho ver os livros a partir de você, né? Sim, sim. Com você. Mas essa vai ser um outro papo. Sem falar os prêmios Jabuti. Combinado. Exatamente. Nós vamos marcar outra. André, obrigado pelo seu carinho. Gratidão. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Está fantástico o trabalho. E eu espero estar sempre com você aí para a gente continuar fazendo esse trabalho, mostrando essa beleza toda de Cravinhos. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada, gratidão. Obrigado. Ó, pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Você vai ficar com o filme de todo esse trabalho que está sendo feito aqui em Cravinhos, o filme que nós passamos na semana passada. Então fica aí com o filme. Daqui 8 minutinhos, fica aí que nós vamos receber o Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão aqui, tá bom? Até já! Sunday morning back at my place, you can sleep